E perito técnico das expressões faciais. Você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal da América Latina. Muito tem se falado sobre psicopatia, sociopatia, psicopatas, serial killers. Hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre eles e como que a gente pode detectar os psicopatas, os ditos psicopatas, com 5 sinais de comportamento. Já vale avisar aqui que se você detectar esse tipo de comportamento e confirmar que essa pessoa realmente tem um transtorno antissocial ou não sente empatia pelos atos dela e por outras pessoas, o recomendado por todos os especialistas na área é que você mantenha um afastamento com essa pessoa. Não tente mudar ela, porque como já foi falado pela psiquiatria, psicopatia não tem cura. Apenas se afaste. Primeira coisa, o que é psicopatia, sociopatia? Qual a diferença principal? Segundo especialistas renomados como o psiquiatria forense Guido Palomba ou Ana Beatriz Silva, psicopatia e sociopatia são, via de regra, a mesma coisa. São doenças que apresentam o mesmo quadro clínico. Essa discussão entre psicopatia e sociopatia, segundo eles, é uma questão semântica, que tem mais a ver com a origem dos primeiros nomes, lá no século XIX. Quando a psicopatia primeiramente foi chamada de loucura moral, depois loucura lúcida, passando por nomes como, por exemplo, o criminoso nato, até chegar no que a gente conhece hoje como psicopatia. Em essência, então, psicopatia e sociopatia apresentam o mesmo quadro clínico, ou seja, traduzindo, são a mesma coisa. Que basicamente é quando um indivíduo se encontra entre a anormalidade mental, ou seja, um estado conhecido como loucura, e a lucidez mental. Os psicopatas estão em algum lado, um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, mas nesse meio aqui. Ou seja, você não pode nem falar que eles são loucos, varridos, mas também você não pode considerar eles normais, Eles conseguem ter lucidez, conseguem compreender o nosso mundo de maneira normal, mas os atos deles, as loucuras, as coisas que eles pensam em fazer com as outras pessoas são consideradas anormais. Pessoas com psicopatia são conhecidas pela ausência de emoções colaborativas em relação a outras pessoas, ou seja, eles não sentem empatia, a capacidade de conseguir se colocar no lugar do outro quando você vai tomar uma decisão, se vai ser bom, se vai ser ruim, se vai afetar a vida de outra pessoa. Os psicopatas realmente não têm, e quando eu falo não tem, eles não têm isso por ninguém, seja o pai, a mãe deles, ou até mesmo uma vítima que eles vão cometer algum crime. Segundo os psiquiatras, os psicopatas tendem a nutrir um alto amor, ou seja, um egocentrismo exacerbado, eles sentem muito orgulho das ações deles, em contrapartida não conseguem sentir isso por outras pessoas. E ainda segundo a psiquiatria, além da psicopatia não ter cura, ela dificilmente tem uma redução no quadro, ou seja, essas pessoas vão ter que conviver com isso pelo resto da vida. Basicamente, o psicopata não vai medir esforços para saciar o objetivo dele. E lembrando que nem todo psicopata é um criminoso, um serial killer, um assassino sanguinário. As pessoas podem conviver em sociedade ou podem até usar dessa habilidade de psicopatia para fazer outras coisas ruins, como por exemplo se tornar líderes políticos. Mas basicamente no nosso dia a dia você tem que tomar cuidado com esse tipo de pessoa, porque sim, elas existem. Elas cobrem pelo menos mais de 1% da população mundial. Ou seja, é muito provável que você esteja perto de uma nesse momento. Então aqui estão 5 sinais para você prestar atenção no comportamento das pessoas. E se você vê esses 5 sinais, você deve ligar uma bandeira de alerta ali, uma bandeira vermelha, e ficar mais atento, se afastar dessas pessoas. Primeiro ponto, a falta de empatia. Como já foi falado aqui, os psicopatas realmente não conseguem trocar de lugar. Mais do que isso, a falta de empatia impossibilita eles de sentirem emoções por outras pessoas. Você vai observar isso no comportamento de uma pessoa com transtorno antissocial mediante eventos carregados emocionalmente. Então, uma situação que tiver na empresa, na escola, na sua família, todas as pessoas se comovem, Uma situação que clama ali por um estado emocional natural, como por exemplo um dos gatilhos universais da emoção tristeza, é a perda de um ente querido, ou a perda de algo potencialmente valioso por um grupo. Se observar uma perda potencial, uma pessoa em especial não se comover, não demonstrar expressões genuínas de tristeza, muito cuidado, porque essa pessoa pode realmente não ter sentido nada. E ali entra a falta de empatia. Pessoas que têm dificuldade em experienciar felicidade em grupo, sentir felicidade por outras pessoas, ou que tomam pequenas ações, geralmente mais egoístas. Sabe? Quando sai para algum lugar, vai pegar uma coisa e pega só para ela, não pega para outra pessoa também. Ou quando marca um plano, algo, uma agenda, favorecendo ela e não outras pessoas, sempre colocando ela em primeiro e não outras pessoas. Muito cuidado também. Segundo ponto, o comportamento dos psicopatas, você pode observar atos consecutivos para expressar dominação. Eles sempre querem estar no controle. Eles conseguem fazer isso inclusive por conta da falta de remorso, a falta de culpa. Ou seja, o que for preciso eles fazem para estar por cima. Se precisar vender a própria mãe, eles vendem. Então você basicamente vai observar gestos repetitivos de superioridade. Parece que a pessoa tem ali uma necessidade de parecer superior, de sempre querer dominar a situação, sempre quer ser o líder, sempre quer controlar a situação, sempre quer dar a última palavra, não acata
palavra dos outros, até ouve a sugestão, mas não executa, sempre executa o plano dela. E na linguagem corporal isso se transfere em gestos de superioridade. Então uma postura mais elevada, gestos de cima para baixo, é uma pessoa que vai pegar no seu ombro de cima para baixo, como se estivesse pinçando você, te dominando. É uma pessoa que vai tentar chegar muito próxima de você, fazer expressões de desprezo. Eu já fiz um vídeo falando só sobre superioridade, tá aqui no card e vai estar aqui na descrição também para você assistir lá. Basicamente é uma pessoa que ela quer com os atos, com as palavras dela, com o jeito que ela se comporta, com a postura dela na empresa, na família, ali no seu campo de trabalho, na sua rotina, se colocar de forma superior. Terceiro ponto, os psicopatas têm facilidade em mentir. Novamente, eles conseguem fazer isso porque não sentem remorso, não têm empatia por outras pessoas. Uma falta de empatia, eles não conseguem medir ali a consequência dos atos deles. Se eu estiver traindo minha esposa e mentir para ela, não vou ficar triste, porque afinal isso me favorece. Por que eu vou ficar triste por ela, se eu não sinto nada? Consequentemente, essa falta de medo de ser pego mentindo, essa dificuldade ali em sentir a tristeza, a culpa por ter feito algo ruim, não libera sinais de ansiedade no sistema nervoso autônomo deles. Então a maioria fica muito calma quando está mentindo. É daí que vem o mito de que um psicopata consegue mentir e te enganar com as emoções. Não, você consegue pegar ele justamente pelo oposto. Ele sente orgulho do que ele está fazendo. Felicidade, desprezo, porque ele sente que ele é superior. E aí você pega o cara pelo Dumping the Light, o famoso sorriso do mentiroso. Eu já fiz aqui também um vídeo do sorriso do psicopata, vai estar aqui na descrição e aqui no card também. Dá uma olhada lá. Basicamente esse quadro repetitivo, o histórico dessa pessoa que sempre mentiu, desde coisinhas pequenas que era desnecessária até coisas maiores, você deve ficar atento também. Não é uma simples brincadeira, a pessoa não está fazendo uma mentirinha. Mentiras em excesso revelam um quadro perigosíssimo, facilidade em mentir. Isso significa que o próximo a ser enganado pode ser você. E se você quiser entender mais sobre como detectar essas emoções falsas e incongruentes no rosto de uma pessoa que está tentando te enganar, dia 27 de julho eu estou aí em Porto Alegre com o meu curso presencial A Face da Mentira. Lá você vai aprender de maneira científica e correta como detectar os sinais e o comportamento facial da dissimulação. Para fazer a inscrição é só clicar no link que está aqui na descrição, se matricular e a gente se vê lá. Quarto ponto, expressões faciais falsas. Dificilmente você vai observar ali as expressões faciais genuínas nas emoções, né, quando um psicopata estiver se expressando. E se ele não sente, a musculatura contraída não vai ser genuína. Você vai observar detalhes falsos, como por exemplo um timing elevado acima do tempo normal de uma expressão facial emocional, uma certa assimetria, vai levantar mais um lado do rosto do que o outro, combinações erradas, então o cara vai fazer felicidade, por exemplo, com o 20, né, músculo do risórios, o 12 que é o zigomático, mas com o zoião arregalado. Ah, que legal que você veio. Já sabe que a felicidade genuína é feita pelo 12 mais 6, zigomático maior e orbicularis oculi. Também tem um vídeo sobre isso aqui. Tá na descrição e tá aqui no card. Quinto e último ponto, emoções incongruentes. Você vai observar em psicopatas o oposto. Eles sentem emoções, sim. Eles não sentem por outras pessoas, emoções colaborativas. Porém, quando as pessoas geram um estímulo, eles sentem emoções, eles sentem um prazer pessoal. Por exemplo, você vai observar emoções congruentes num contexto negativo, alguém se deu mal, você mesmo pode ter se ferrado com alguma coisa, e essa pessoa, esse psicopata, vai exibir felicidade genuína. Isso é incongruente pelo momento. Ou quando algo muito bom está acontecendo para você, está dando tudo certo, e ele vai expressar desprezo, raiva, nojo, ou seja, dificilmente ele vai expressar uma emoção congruente com o momento. Todo mundo muito feliz, todo mundo alegre, ele vai falar, eu tô feliz realmente, que bom que essa empresa deu certo, nossa, legal. Ele sempre vai ter ali algo do contra no momento que é feliz para todos, ou quando todo mundo está triste, ele vai ficar feliz. Então, basicamente, por esses pontos, você deve ficar atento e se observar eles, ficar alerta e se afastar dessas pessoas. Especialistas como, por exemplo, o ex-agente da FBI, Joey Navarro, o próprio Dr. Poekman, Ana Beatriz Silva, Guido Palomba, recomendam que você não deve se aproximar dessas pessoas. Você não deve tentar mudar elas, tentar contra-argumentar. Se você detectar sinais dessas pessoas no seu dia a dia, se afaste imediatamente. Essas pessoas são tóxicas e logo em breve elas estarão manipulando você e atrasando a sua vida. Ok? Meu nome é Vitor Santos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve se você ainda não é inscrito, me ajuda pra caramba. Dá like aqui também e compartilha aí com o seu pessoal. Um abraço e até a próxima!